Ela nasceu há 22 anos em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, filha de uma família de trabalhadores do campo. Cresceu ao lado do irmão gêmeo e de um irmão mais velho, vivendo uma infância típica entre a escola, o trabalho na roça e os momentos em que montava a cavalo. Em 2015, o diagnóstico de leucemia do irmão mais velho abalou a família. Seu pai, que havia sido ciclista amador, fez então uma promessa. Assim que o filho estivesse curado, pedalaria 400 quilômetros até a praia Costa Dourada, em Mucuri, na Bahia. Com isso, ele voltou a treinar e, assim que o irmão foi liberado pelos médicos, este se juntou ao pai. Logo, o outro irmão passou a pedalar com o propósito de incentivá-los, e ela, algum tempo depois, aproveitou o embalo para seguir o mesmo caminho. Seguindo os passos dos irmãos, começou no downhill e, algum tempo depois, migrou para o XCO. O que começou como uma brincadeira e diversão em família ganhou um ar mais sério após sua primeira competição. O quinto lugar a deixou surpresa e animada, e já na segunda competição, melhor preparada, veio a primeira vitória. Esse foi o início de uma trajetória de sucesso no mountain bike. Nos primeiros anos, acumulou pódios em provas locais, dividindo seu tempo entre treinos, trabalho e estudos, enquanto lapidava seu potencial e construía os alicerces de sua carreira esportiva. Em 2022, com resultados cada vez mais expressivos, tomou uma decisão que mudaria sua vida: dedicar-se integralmente ao ciclismo. Desde então, passou a competir no mais alto nível, conquistando títulos que a colocaram no topo do esporte. Ela é bicampeã brasileira e pan-americana de XCE, bicampeã mineira de XCO. Em sua estreia em solo europeu, conquistou um segundo lugar na série continental europeia de XCE. No ano passado, conquistou um quinto lugar na etapa francesa da Copa do Mundo e foi vice-campeã na etapa realizada no Brasil, além de títulos na Sim MTB, a vitória de duas etapas na Internacional e Estrada Real. Sua paixão e dedicação ao esporte vão além das competições. Em sua cidade natal, ela, ao lado dos irmãos, promove o ciclismo entre crianças e adolescentes, com projetos que incluem a construção da primeira pista de treino na região, pedais guiados e palestras motivacionais. Ela inspira novos talentos e reforça a importância do esporte como ferramenta de transformação social. Conosco aqui hoje é estudante de educação física e jovem ciclista profissional que é um exemplo de coragem, persistência e paixão pelo mountain bike. Uma jovem determinada a conquistar o mundo com sua bicicleta e que, mesmo com tantas vitórias, mantém os pés no chão, fiel às suas origens e com um coração generoso. Uma mulher que sabe valorizar cada conquista, a Frei Inocenciana Yara Caetano Leite. Seja muito bem-vinda, Yara. Prazer, eu que agradeço pelo convite, muito bom estar aqui. Que bom, finalmente deu certo. Eu estou tentando gravar contigo já faz algum tempo. Você talvez nem saiba disso, né? Mas está difícil. Alguns convidados são mais difíceis do que outros, e você era uma dessas pessoas que finalmente eu consegui e que agora eu estou muito contente de estar te pegando agora nesse comecinho de 2025, né? Um ano que, né, para todo mundo é um ano que promete, e nessa época do ano, né, a gente fica todo animado e tal. Você está numa fase também aí de mudança de equipe, buscando apoiadores e tal, e tenho certeza de que você está com bastante ânimo e fôlego para encarar aí mais um ano importante na sua carreira, que para mim soa como uma carreira que está em plena ascensão. Mas isso a gente vai conversar aqui ao longo dessa nossa conversa. Queria saber primeiro como é que você tá. Tá tudo bem, Yara? Tudo bem aí no interior? Tudo bem, graças a Deus, passando uns dias aqui com a minha família, né? Voltando às origens, né? Como se diz. E para mim é sempre muito prazeroso estar aqui com a minha família, fazendo as coisas que eu amo fazer e ao lado deles também. Legal ouvir você falar isso, que me lembrei. Se eu não me engano, foi nessa mesma época do ano, um pouquinho mais cedo até, que eu gravei com a Raíza, que também estava, né? Aliás, com o mountain biker é melhor gravar no final do ano ou no começo do ano, né? Porque durante o ano é impossível gravar com vocês. O calendário de vocês é muito maluco. Mas a Raíza falou a mesma coisa, e o Lan falou também a mesma coisa. Ele estava lá, né, na Bahia, na terra dele e tal, e se reconectando e tal. Isso é importante, eu acho que para todos nós, ainda mais hoje em dia, que a gente vive esse mundo cada vez mais interconectado, o que acaba sendo uma contradição, porque a gente está conectado com todo mundo ao mesmo tempo. Vocês, que são estrelas mundiais do esporte, estão viajando para o mundo inteiro, principalmente Europa, Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a gente
essa conexão não é uma conexão que satisfaz, talvez, né, que reenergiza, né. Então a hora que a gente volta para comer o pratinho de arroz e feijão aí da Ah, sua mãe, que você põe o pé na terra aí, né, dos seus legumes e vegetais orgânicos aí delícias do sítio, com certeza isso faz tem uma ação muito mais revigorante do que fazer uma chamada de Zoom com a tua mãe, com o teu sim. pai, com, né. Sim, com certeza. De estar aqui, de estar fazendo as coisas junto, literalmente colocar o pé na terra, a gente recarrega as energias, tanto natural quanto espiritual também. Exato. E eu tô eu tô eu acho que eu tô ficando tem ouvinte que não gosta que eu falo isso, mas eu acho que eu tô ficando velho, porque eu ouço pessoas como você, e a gente já conversou bastante um outro dia desses, né, na hora de acertar aqui a gravação, e outras pessoas jovens como a Tota e outros tantos que já passaram por aqui, e eu sempre me surpreendo, depois chego em casa e comento, né, assim, como vocês jovens eh, me parecem mais maduros do que a gente espera, né, ou do que eu espero. Então nesse sentido, por isso que eu acho que às vezes eu estou ficando realmente velho, eh, porque é bacana ver essa maturidade e talvez, e aí eu vou arriscar aqui dizer que com uma boa chance de acertar, o esporte proporciona isso, né. Quando eu ouvi agora a Tota no comecinho do ano falando aí de tudo que ela está vivendo, ela tem só 2 anos a mais do que você, na nossa conversa e outras conversas eu ouço uma maturidade, eu percebo uma maturidade muito legal. E eu acho que o esporte proporciona isso, então é mais um motivo bacana aí para a gente acreditar nessa ferramenta também como uma formação do caráter, da personalidade, eh, de quem escolhe praticar e não precisa ser campeã como você, nem como a Tota, né, pode ser simplesmente um amador, mas o esporte ensina muito. Mas antes da gente falar desse assunto, uma coisa me chamou a atenção, e talvez a essa altura quando as pessoas estiverem nos ouvindo, elas já vão ter visto a foto, porque se você me autorizar, eu vou postar no Instagram, onde eu faço a divulgação do Endorfina. Eh, Você deitada com um cavalo, né. É raro ver pelo menos eu, né, eu sou da cidade grande, você me desculpa, viu, ô Yara, mas assim, eu raramente vi um cavalo deitado, né. E eu sei que a princípio os cavalos dormem em pé, mas eles podem deitar, sentar, deitar, né, não sei se é sentar que fala. Aí eu queria saber o seguinte, é mais fácil para você alinhar na largada de uma etapa da Copa Internacional ou de uma etapa da Copa do Mundo, ou fazer o cavalo deitar e ainda tirar, né, deitar e ficar deitado e ainda pôr a cabeça do lado da cabeça do cavalo e fazer uma selfie, como eu vi no seu Instagram. Então, Ai, ai. engraçado que a minha tia me mandou um vídeo hoje sobre isso, né? Que ela me acompanhou nessa época. E aí, tipo assim, o melhor amigo da mulher é o cavalo, né? E assim, comparando os dois, no meu primeiro portfólio como atleta, eu comparei os dois. Eu disse que é bem parecido. Porque da mesma forma como eu amanso um cavalo, eu tenho que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, e tem que ser algo cotidiano, todos os dias, é da mesma forma que eu faço com os meus treinos. Então, assim, eu acho que eles são bem parecidos. Por mais que, olhando, não parece, mas a dinâmica em si, elas são bem parecidas. Porque é o compromisso, né, a dedicação que tem cada dia que você faz com o animal, você faz com o seu treinamento, com a sua alimentação e assim por diante. Agora, essa relação, homem-animal é uma relação bem diferente também, né, assim, eu não entendo nada de hipismo, de equitação. Você fez prova do tambor, né, eu tenho um irmão do amigão meu que é super bom nessa prova e tal, é uma prova que de vez em quando aparece na televisão, não sei com qual frequência, mas eu já assisti, né, assim, é espetacular e tem crianças, tem mulheres, tem de pessoas de todas as idades e tal, né, não sei se isso acontece mais nos Estados Unidos, mas eu lembro de ter essa imagem de algumas crianças menininhas, e aí se arrumam, né, com aquela roupa lá de cowboy, né, não sei também como é que fala, e fazem essa prova, enfim, é uma coisa bem interessante. Mas essa relação do homem com o animal é uma relação, interessante, né, porque ela é completamente diferente de você com a tua bicicleta, né, porque a tua bicicleta é você quem decide para onde ela vai, é você quem ajusta, e se você acerta ou erra, a culpa é sempre sua, a responsabilidade é sempre sua.
quando você tem um cavalo, por exemplo, aí não é bem assim, né? Porque você tem que se entender e você tem que fazer ele fazer as coisas que você quer que ele faça, e às vezes pode ser que ele não faça, né? É, o, o seu relacionamento assim com o animal, ele é muito mais intenso, muito mais sincero, até mesmo com um ser humano, por exemplo. E até mesmo o fazer o animal deitar, por exemplo, um cavalo, ele só se deita quando ele tem total confiança, quando ele se sente seguro. Isso até mesmo se a gente for olhar os cavalos selvagens, quando eles deitam é porque ou tem um líder lá que está protegendo a manada deles, ou Uhum. então ele tem confiança sobre o local que ele está, onde ele está. Então, assim, a primeira coisa que tem que ter, até mesmo quando vai se tratar de animal, independente de qual seja, é você transmitir confiança para ele, transmitir segurança. Porque assim, tem várias maneiras de amansar, por exemplo, um animal. Eu amanso da forma mais sutil possível. Eu não, eu nunca maltrato o animal. Ele não tem que me obedecer por medo, ele tem que me Por obedecer medo. por respeito, né? Que é diferente. E assim, é, é algo que me ensinou muito, até mesmo, a como ser, como pessoa. Essa questão de respeito, essa questão de sentimento mesmo. Cara, que legal. Acho que é a primeira vez em quase 8 anos que eu falo, que eu conheço alguém aqui que eu conheço, que eu converso com alguém, que eu recebo alguém que a gente fala sobre cavalos nesse sentido. Que legal, é um privilégio também, né? Você ter essa oportunidade de morando no interior, uma cidadezinha pequena. Você me disse que eram 15 ou 20 mil, 17 mil. Não, menos. 8. É o 8 mil, apareceu aqui para mim 8.222. Exatamente. 8 mil. Mas enfim, olha, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu tenho uma inveja de quem mora numa cidade como essas, assim, pequenininha, sabe? Porque tem as coisas boas de morar em São Paulo, claro, mas assim, meu, aqui é um caos, é uma loucura, cara, assim. Mas ao mesmo tempo eu me vejo meio preso, porque é difícil me habituar com a rotina muito pacata. Mas com certeza vocês vivem muito melhor, ainda mais você, que você pega os lados bons, né? Você sai pelo mundo para competir, mas você tem a sua base aí, ou o LAN, que compete pelo mundo, né? Passa muito tempo em Petrópolis e tal, mas tem a base dele na Bahia. Mas vamos falar vamos começar do final, né? Você começou a pedalar por conta aí desse estímulo né, do Igor, que teve o problema, que agora ele está curado. Aí o teu pai fez um propósito, né? Como você fala, uma promessa. E aí teus irmãos começaram a pedalar, o Igor foi liberado para voltar a pedalar devagarzinho, mas isso só se concretizou agora, né? Sim. Tantos anos depois, né? Então foi legal a gente ter gravado só agora, porque você ainda vai poder falar, além do que você já disse nas redes sociais, dessa super expedição que vocês fizeram em família, com a sua mãe, inclusive. É, e enfim, a família inteira, né? De 400 quilômetros, pô, pedalando à noite, nas estradas, saindo, né? De madrugada, quer dizer, foi mesmo uma expedição, né? Uma jornada de vida que com certeza vai ficar marcada para o resto da vida na história de vocês. Queria que você falasse um pouco além do que você já mostrou no seu perfil no Instagram. Então, essa viagem vem sido programada há um tempo, assim, programada pensada, no caso, né? E eu lembro quando, no meu primeiro mundial, eu falei com meu pai, assim, que eu queria muito ir com ele e que, tipo assim, não vai ser mim. Falei dessa forma para ele, porque, assim, um dos motivos por eu estar, por exemplo, no mundial foi por isso, foi por esse propósito que surgiu. E daí, não ia coincidindo datas, né? E aí, no final desse ano, eu em casa, eu dei a ideia pro meu pai, o pai, se a gente for fazer, a gente tem que fazer agora. Aí meu pai, beleza, vou olhar. Não. E assim, nada de certeza, né? Não, beleza, vamos olhar. E aí no sábado, meus pais sempre vão pra feira pela manhã, né? Eles acordam cedo, tiram verdura e vai pra feira. E Vai aí, na feira para vender, não para comprar, é para vai vender. pra O que vender. vocês produzem aí. Sim, exatamente. E aí ele foi, virou pra minha mãe e falou assim: Márcia, eu vou hoje. Minha mãe olhou assim: vai pra onde? Isso é, pra Bahia. Aí minha mãe, e assim, meio que tava incerto pra mim e pro meu irmão, né? Meu irmão é mais velho.
E a gente tava meio que assim, se for, nós vamos. E aí eu lembro que meu pai chegou e me falou, ó, vamos hoje. Foi assim, do nada, a gente não programou nada, não programou se a gente ia parar pra dormir, se a gente, onde é que... Nada. Tipo, vamos hoje à noite, né? Porque vocês Sim, fizeram, largaram à noite. a gente saiu 2 da tarde. Ele chegou da Ah, feira, tá. aí a gente almoçou, descansou um pouquinho, arrumou as coisas. Aí eu programei tudo, questão de alimentação, e a gente foi. Assim, do nada. Tanto que eu mandei mensagem pro meu treinador e falou assim, ó, tô indo pra Bahia pedalando. Tipo assim, não assusta quando você olhar o treino. Ele sabia dessa história sua, dessa sua vontade, desse seu compromisso de acompanhar o seu pai e seus irmãos? Sabia, eu tinha comentado com ele que havia a possibilidade da gente fazer isso, tipo, esse ano, no caso, ano passado, né? E aí, ele estava ciente. Ele falou assim, aí, bom que os treinos já estavam começando a ficar longos, aí aproveitei também. Mas ele estava ciente, sim, só não sabia o dia, né? Na verdade, nem a gente mesmo sabia o dia que a gente ia. E aí, foi assim, ah, beleza, vamos sair 2 horas. Aí saímos 2 horas ainda com o sol bem quente. E aí a gente tava assim, a gente vai parar pra dormir, não vai parar pra dormir. E aí meu pai, vamos vendo. Era assim, algo, vamos sentir. O que a gente sentir, a gente faz. E aí foi fazendo isso. Você encarou, tipo, bom, é a vontade do meu pai, eu respeito a vontade dele, quero estar junto? Ou você foi um pouco reticente ou crítica, tipo, bom, não tem planejamento, não tem nada, né? E como você é uma atleta de ponta, eu imagino que você gosta de ter tudo certinho, né? O que que você vai fazer amanhã, o que que você vai comer, onde você vai dormir, o que que você vai, aonde que você vai treinar, porque isso dá um pouco de conforto pra gente, né? É difícil treinar no improviso, né? Tipo, eu vou me virar, daqui a pouco eu ver. Como é que você encarou? Foi mesmo tipo, bom, eu vou ter que fazer do jeito que meu pai quer, porque é o propósito dele e eu quero acompanhar? Ou como foi? Então, tinha essa parte, que é o propósito dele, eu quero acompanhar. E, tipo, eu não queria modificar o que ele tinha sentido. E da mesma forma, eu tentei programar algumas coisas, né? A gente programou com a minha mãe de nos encontrar numa cidade. Tipo assim, ela ia passar um tempo, eu não lembro agora o tempo certo, e ela ia pegar o carro juntamente com meu irmão gêmeo e ia acompanhar a gente. E a gente tinha Uhum. feito, até mesmo na conversa entre eu, meu irmão e meu pai, a gente tinha estimulado alguns lugares para a gente parar, para poder pegar água, para poder pegar um Vocês lanche. conhecem esse caminho? Já iam muitas vezes Sim, para lá? Que sua avó mora lá, né? sim, minha avó mora lá, então, assim, sempre a gente ia. Então, tipo, no mínimo uma vez por ano a gente ia lá. Então a gente já sabia uns pontos que a gente poderia parar, caso. Só no caso de dormir que a gente não tinha pensado muito bem, porque a ideia era ir direto. Isso, é. Aí a gente foi parando nos lugares, tanto que no vídeo lá do Instagram tem até um lugar que a gente tinha combinado de fazer a primeira parada e tava fechado. A gente, nossa, tá fechado. E agora? Mas o bom é que a gente fez uma alimentação super certa. Eu fui dando até mesmo para não sentir falta. Eu fui orientando meu pai e meu irmão e foi indo tudo bem. Aí a primeira parada oficial mesmo, que aí, assim, nem foi tão combinado, mas assim, na hora que a gente tava chegando na cidade, que é Carlos Chagas, minha mãe passou pela gente. E ela tava trazendo Ah, que uma bom. janta, né? Um macarrãozão. Eu vi você, aquilo que você mostrou, né? Vocês comendo. Exatamente. Aí, assim, Legal. até encaixou direitinho. Até mesmo um pouco sem planejamento sobre onde encontrar, qual o horário certo, que a gente também não sabia o horário certo, não sabia se a gente ia conseguir manter um ritmo bom o tempo inteiro. Mas aí deu tudo certo. A gente almoçou, jantou, primeiro parada, foi por volta de meia-noite, eu acho. A gente parou, já tinha dado 8 horas, alguma coisa, 200 quilômetros. Aí a gente descansou um pouquinho, assim, depois jantou, né? A gente não ia jantar e sair, a gente ficou mais uns 20, 30 minutinhos e já seguiu. Foi bem rapidinho. Foi o teu pedal mais longo até hoje? Sim, nossa, eu acho que não... vai ser por muito tempo o pedal mais longo. Yara, cara, é tão legal isso, assim, eu não sei se você percebe, mas, cara, é uma coisa tão legal. A cura do teu irmão, obviamente, em primeiro lugar. A promessa do teu pai é bacana, né? Mas o que mais, ouvindo você falar e vendo o vídeo no teu Instagram e tal,
Cara, é legal porque é uma coisa da família, né, e que bom que vocês têm essa harmonia, que bom que vocês estão juntos. Tua mãe parceirona, meu, dirigindo, né, provavelmente ela nunca dirigiu por tanto tempo, né, assim, um esforço dela e claro, ela é mais interessada talvez do que vocês de participar dessa de ajudar o teu pai. O teu pai aguentou bem? Como é que ele foi, cara? Aguentou. Tanto que quando a gente começou, aí eu e meu irmão, a gente foi com o intuito de ajudar meu pai, né? Então a gente foi pegando e puxando o ritmo, né? De uma forma que ele vinha bem. Aí, Era um pelotezinho ali, um dava é, roda pro outro. sim, e eu e meu irmão, nós íamos revezando entre nós, né? E aí, quando começava a subida, que meu pai sentia um pouco mais, e tinha muita subida, assim, indo pra lá. Tanto tem uma hora que eu até brinquei, ô Igor, vamos fazer assim, ó. Eu puxo na subida, você puxa na reta, e meu pai, ele descia muito rápido, porque ele é um pouco mais pesado que a gente, então assim, a bicicleta embalava. Eu falei assim, então meu pai ele puxa na descida. Assim, ele foi muito bem, tanto que a gente até ficou falando com ele que ele não tinha treinado o suficiente para fazer os 400 quilômetros, mas era um propósito, né? Então, assim, eu vejo Aham. que era ele e Deus. E, assim, quando a gente estava aproximando dos 100 quilômetros, ele disse que sentiu cãibra. Tipo, 100 quilômetros, eram 400. E, assim, Nossa ele senhora. até falou, assim, ele orou em pensamento e falou: Senhor, essa vontade é minha com o Senhor. Se for da tua vontade, eu vou fazer. Se não for agora, eu volto, me preparo e eu faço novamente. Só que assim, aí nesse momento, assim, ele não sentiu mais e foi indo até o final. Num ritmo muito bom, aliás. E não, meu pai é muito forte, muito guerreiro. E eu vejo também Deus dá muita força para ele. É mesmo pra gente ter essa vida que a gente tem. E o legal também, igual você disse, a família inteira participou. O meu irmão gêmeo foi acompanhando minha mãe, principalmente durante a madrugada, né? Pra não dar sono, essas coisas assim. E depois, quando amanheceu, ele também pegou a bike e veio andar com a gente. O Igor teve um probleminha no joelho e ficou com a minha mãe e eles trocaram, né? O Hugo veio Uhum. comigo até mesmo para ir me ajudando no revezamento e ajudando e dar um ânimo também. E aí, assim, a família inteira. Quando a gente terminou os quatro juntos, assim, a gente chegou na praia, os quatro, aí eu quis andar mais um pouquinho só para realmente dar os 400, que faltava só 5 quilômetros. Eu falei assim, ah, não, vou completar. Bom, agora eu vou dar minha treinadinha aqui, você fez uns tiros. Não, nossa, nem tinha como. Ô Yara, é um privilégio, olha, eu não sei se você tem essa noção, mas é um privilégio quando você tiver 30, quando você tiver 50, quando você tiver 80, você vai lembrar disso enfim, como um grande marco na vida de vocês, isso é um privilégio. A tua infância foi na roça, né, como eu também falei aqui na abertura, com seus irmãos, você trabalhando, estudando, ajudando, né, no Delícias do Sítio. Já era Delícias do Sítio? Antes era Sítio Nova Esperança, Ah, tá. o nome. Enfim, e você disse, acho que na conversa que você teve com a Vivi no MTB PES, já faz um ano e pouquinho, que você sempre foi muito competitiva. E você é a única menina da família, né? A única filha, quer dizer. Eu imagino, né? Como é que era o esquema, a dinâmica entre os irmãos, né? O teu irmão gêmeo, que eu imagino que você tenha uma ligação também bem diferente, talvez, do que a que você tenha com o seu irmão mais velho, o Igor. Mas isso também eu imagino, queria que você falasse um pouco a respeito disso, que isso também moldou um pouco o teu, não sei se é o teu caráter, mas assim, isso te moldou de alguma maneira que fez você acabar se tornando uma excelente atleta, né? Porque todo atleta que é bom tem que ter um lado competitivo muito aflorado. Pode não ser competitivo no par ou ímpar, né? Que tem muita gente que é competitivo até na hora de tirar par ou ímpar, mas com certeza isso te transformou na ciclista, na mulher, na atleta que você é. Então, a gente sempre teve, acho que vem de nós três, assim, a gente sempre foi competitivo. É mais o lado do meu pai é competitivo também. E assim, até mesmo sem falar que estávamos competindo, a gente competia. Porque de alguma forma a gente queria ser bom, né? A gente queria ser melhor. E até mesmo com meu irmão gêmeo, né? A gente sempre estudou junto. Então, assim, até na escola a gente competia. Era bom, né? Porque assim, a gente tinha aquele gás de tirar nota boa.
E até na escola nós competíamos. No trabalho do sítio a gente competia, tipo, vou campinar um canteiro. Aí era sempre um de um lado, outro do outro. Né? E a gente queria terminar mais rápido. E assim, era bom, né? Porque a gente estava trabalhando e brincando ao mesmo tempo. E Uhum. competindo. Só que a gente também sempre teve essa competitividade assim saudável. Não foi nada assim muito. A gente não brigava por isso, né? A gente tinha a competitividade saudável, né? A gente, né? Perdia, beleza, perdeu, né? Na próxima eu vou fazer melhor. Ou ganhava, a gente dava aquela zoada, lógico. Mas a gente sempre foi bem saudável quanto a isso. E estimulava a gente a fazer as coisas, a sempre tentar buscar ser melhor. Não só melhor que o outro, mas melhor que nós mesmos, né? E, era dessa forma, assim, sempre. Queria que, é bacana demais, eu queria que você falasse também das motivações de uma jovem de uma cidadezinha do interior, né, de Frei Inocêncio, de uma cidadezinha do interior, de Minas. Eh, Você está perto de Governador Valadares, que é uma cidade, pelo menos para quem não está aí, né, é mais conhecida e bem maior do que Frei Inocêncio. Mas de repente você decide em 2022 se tornar uma atleta profissional. Aí você já tinha alguns resultados que te mostravam que você teria chance e potencial, né? Mas obviamente a gente nunca tem essa certeza. Não sei se você tinha, mas você está num lugar que você não tem muitos exemplos. Eu imagino que não tenham muitas meninas amigas suas da escola e tal que tenham feito algo tipo, não vou nem dizer se tornarem atletas, mas saírem da cidade e não ir para Governador Valadares ou muito menos para BH, mas irem, né, para rodar o mundo, né? Porque a hora que você entendeu o que, que era o ciclismo profissional, o mountain bike profissional, você saberia que se você tivesse sucesso, você ia rodar o mundo. E na nossa conversa lá, alguns dias, você falou isso, né? Que você sempre soube, você usou alguma palavra assim, que você que você não queria ficar só em Frei Inocêncio, que você quer ganhar o mundo. Aí eu queria falar como é que foi essa decisão, como é que foi comunicar isso para os teus pais, foi uma decisão conjunta em família, a coragem que você teve, o que você teve que ter, o preconceito, eventualmente de um familiar, de um amigo, de alguém falando, puxa, não vai, né? Vai para o mundo, não sei. Queria que você falasse um pouco disso, porque também para mim demonstra bastante da sua atitude de vencedora, né? Eu acho que você ter topado encarar uma profissão que não é ser dentista ou professora ou agrônoma, né? Ser atleta profissional e de um esporte que é uma maravilha pra gente, mas é um esporte pequenininho, né, um esporte pouco conhecido e tal. Queria que você falasse um pouco, assim, de como é que foi a tomada de decisão, demorou muito, enfim, fale um pouco desse momento fundamental na sua vida. Então, começando do início mesmo, né? Igual eu falei para você na conversa que a gente teve. Desde pequena, desde criança, né? Porque pequena até hoje. Eu sempre senti algo diferente. Eu sempre quis ser diferente. Eu nunca me adaptei com a ideia de seguir o padrão, por exemplo, né? Eu sentia que eu não era para isso, não era para fazer o que todo mundo faz. Eu sempre quis, independente das coisas que eu mexi, eu queria ser diferente, eu queria de alguma forma ser diferente, né? E isso desde criança eu sinto isso com todas as áreas que eu mexi. E com o esporte, assim que a gente começou, eu fui sentindo isso mais forte. Confesso que essa vontade veio em mim assim forte, só que eu me retraí no início, né? Eu falei assim, não, acho que isso é algo muito difícil, muito irreal para minha realidade, principalmente pela cidade, pelo não tem exemplo, né? E eu fui me no início eu fui bem neutra, né? Eu falei assim, não, isso é algo que está dentro de mim, a gente tem sonhos, mas a gente tem que colocar o pé no chão e tem que ver se é realmente se isso dá certo, né? Aí eu lembro que eu decidi fazer faculdade, aí eu passei na federal, e aí eu fiquei toda animada, né? Não, vou estudar na federal e tal, e aí é integral, né? Eu falei assim, nossa, já gasto tanto dinheiro assim que é muito difícil ganhar com bike, e agora estudando o dia inteiro, eu acho que eu vou ter que deixar um de lado. E aí eu lembro que eu falei assim, não, vou deixar a bike de lado, né? Porque tem que estudar e tal, né, mano? Aí, beleza, decidi isso.
Aí eu lembro exatamente o dia que eu decidi. Eu não treinava, não tinha treinado, não tinha nada. Eu só participava das provas. E aí eu lembro que no dia que eu falei assim, não vou mais andar de bike, tá me dando muito gasto, muito trabalho, né? E beleza. Aí o meu treinador atual me mandou uma mensagem no Instagram. Tipo assim, já ouvia falar dele, já nunca tinha visto pessoalmente, mas eu ouvia sempre muito bem falar dele, né? E ele foi e me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha treinador, como é que eu fazia e tal, né? Aí assim, eu vi a mensagem e fiquei toda empolgada, né? Porque eu nunca tive contato nenhum com treinador, com nada. E eu, nossa, me mandou mensagem, não sei o que lá. Aí eu fui ali, né? Aí eu fui e falei assim, não tem treinador e tal, eu só ando de bike mesmo e pronto. Aí ele foi e perguntou assim, posso te treinar? Aí eu falei assim, rapaz, vou ter que voltar atrás do que eu tinha dito. Acho que eu vou continuar andando de bike. Só que assim, eu não tratava como algo sério, né? Não seguia os treinos, não fazia nada assim, certinho. E aí entrou a pandemia, foi bem rápido. Eu entrei na faculdade, estudei tipo 2 semanas, entrou a pandemia. Eu falei assim, tristeza. E aí, beleza, voltei para casa de novo. E aí fiquei meio assim, né? Eu recebi uma proposta de emprego de trabalho em Governador Valadares, numa loja de bike. Eu falei assim, que legal, né? Comecei a andar de bike, aí o treinador me mandou mensagem, eu recebi uma proposta de emprego numa loja de bike. Eu falei assim, acho que isso é legal, vai ser bom para mim aprender mais sobre bike, saber falar, entender e tal. Eu fui, trabalhei lá 1 ano, e foi legal porque lá eu comecei a assistir minhas primeiras provas. Tipo, no final do ano da pandemia começou a acontecer algumas provas, né? E aí eu assistia junto com o pessoal da loja, eles me incentivavam bastante também, juntamente com o meu treinador, que me indicou não parar os estudos, tipo assim, a federal tá parada, faz uma EAD, por mais que talvez você não forme na EAD, mas você não fica com a mente parada e continua estudando. E aí eu escutei ele também e comecei a fazer EAD e graças a Deus estou até hoje, finalizo agora. E aí, beleza, né? Nesse ano mesmo que eu tava nessa loja, eu falei assim, vou participar. Aí eu tracei 3 provas, eu vou participar dessas 3 provas. Se tiver bom resultado, eu vou continuar, senão eu vou parar de vez. Porque assim, eu nunca tive uma condição financeira muito boa. E é muito difícil, é muito caro os equipamentos, e a gente sabe, né? Quem pratica o esporte sabe o O quanto é ciclismo é um difícil. esporte caro. Não tem como dizer que não. E aí, Ele pode ser muito caro ou ele pode ser caro. E aí eu tracei essas provas e meu treinador ficava assim, Ara, treina. Tipo, que eu não treinava, né? Treina que você tem chance de ser campeão brasileiro. Eu, as ideias, velho. Ele tá tentando me iludir, sabe aquele professor que fala assim, que treinador, faz isso que você pode ser aquilo, só pra te incentivar? Só que, no momento, isso não entrava na minha cabeça, eu falei assim, tá pensando que eu sou boba. E aí, beleza, né? Fui. Até mesmo sem treinar direito, só, tipo, numa semana eu fazia 2 treinos certos, o resto eu ou fazia errado ou eu mascava. E aí eu fui. Competi as 2 provas mais importantes eram o brasileiro, que era o primeiro brasileiro da minha vida, e Araxá, que era uma prova muito importante. E depois eu ia participar de Taubaté, que era a Copa Nacional mesmo. Uhum. E aí o brasileiro, fui, peguei terceiro. Tipo, nunca tinha ido no brasileiro, sem treinar. E foi bem disputado o primeiro, o terceiro e o segundo. A gente ficava trocando de posição o tempo inteiro. E assim, eu fiquei assim, terceiro lugar, um pódio no brasileiro. E isso não, pra gente brasileira, todo mundo quer um pódio no brasileiro, né? E aí meu treinador ficou botando pilha, eu falei que você. Eu falei assim, é mesmo, né? Se eu tivesse treinado, eu conseguia. Mas é bom também que eu aprendi, né? Ainda bem que eu não ganhei. Porque eu falei assim, não, sem treinar tá bom. Mas se eu tivesse treinado, eu tinha conseguido. Mas aí me instigou. Aí foi Araxá depois. Aí eu participei do XCC, que sempre foi uma prova que eu gostava muito da dinâmica. Peguei 7ª na Elite, que no caso era primeiro na Sub-23. Que eu já entrei na bike assim meio que na Sub-23, né? Uhum. E aí eu falei assim, nossa, primeiro na Sub-23. Aí eu fiquei empolgadaça, né? Aí no XCL também foi muito bom. Eu tive uma queda, acabei ficando em quarto. Mas assim, a entrega em si foi ótima.
E aí eu falei, né? Falei assim, eu tinha feito esse propósito para mim mesma, que se eu fosse boa, bem no caso, nos resultados, eu continuaria. Aí foi a decisão, né? Eu já tinha voltado para minha cidade, tinha parado de trabalhar na loja de bike para poder conseguir me dedicar no esporte, porque não é só andar de bike, tipo, acordar de madrugada, andar de bike, trabalhar o dia inteiro. Dessa forma a gente não consegue mostrar resultado. E aí foi até a orientação do meu treinador, eu voltei. Só que assim, com aquela incerteza, com medo de não ter dinheiro, de não ter apoio, eu voltei para minha cidade e comecei a trabalhar numa outra loja. Que aí foi o. Nossa, aí Deus me falou assim: não, minha filha, assim, não é para trabalhar em loja, você é para andar de bicicleta. Aí eu tomei um trauma assim de trabalhar para os outros que eu acho que nunca mais eu vou trabalhar para os outros dessa forma, né? Assim como Uhum. lojista. Então não foi na loja do seu irmão, mas Não, na loja do Hugo. na loja do meu irmão surgiu depois. Depois que eu já Ah, tá. estava competindo. Aham. Assim, ele já tinha uma oficinazinha aqui em casa, só que não era nada tão oficial. Ele atendia as pessoas aqui na loja e isso. A gente não tinha nenhuma Uhum. loja física, não tinha nada que vendia peças, ele só consertava a bicicleta. E aí eu lembro na decisão deu, beleza, vou competir, parar de trabalhar, os estudos e tal. Aí veio na minha mente, né? Na época eu ia fazer 20 anos, né? Tinha 19. Eu falei assim, ó, eu tenho 19 anos. Né? Uma idade. Comecei atrasada, assim, no esporte, como mountain bike. Geralmente os meninos, os atletas começam antes, mas eu falei assim, ó, é uma oportunidade. Se eu não fazer isso agora, que já tá um pouco tarde, mas ainda dá tempo, não vou fazer depois. Então eu agora ou nunca. Aí eu parei e falei assim, não, vai dar certo. Aí foi dessa forma que começou, assim, mesmo com medo, porque assim, eu voltei para minha cidade para poder trabalhar, fiquei com medo, fui trabalhar numa outra coisa. E aí depois eu saí e decidi realmente, falei assim, não, eu não vou trabalhar em alguma coisa que me deixa presa e vou me dedicar 100%. Aí foi 2022. 2022. 22, 23. Ixi. 22, né? 2022. Faz 2 anos, a gente entrou agora em 2025, né? Faz mais ou menos 2 anos. Ô, Yara, e os teus pais? Meu pai, ele sempre gostou de esporte. Então, assim, quando eu falei que eu queria competir, que eu queria me dedicar, ele ficou super empolgado, mas, assim, com medo também, porque ele sabe como é difícil. Ele tentou ser atleta na época de atletismo, e, assim, é muito difícil. E aí ele ficou empolgado e queria incentivar, tanto que ele sempre teve o sonho que meus irmãos também fossem atletas. Eu fico até zoando com ele que ele tinha o sonho até que meus irmãos fossem mais, né, do que eu. E eu que segui essa carreira, esse sonho dele. E minha mãe ficou mais com o pé atrás. Falei assim, minha filha. Tipo, é muito sonhadora, né? Eu sei que você é muito sonhadora. Mas você explicou para ela o que que significava, o que que poderia acontecer, Eu né? Provavelmente expliquei. tua mãe não sabia como é que era a cena do mountain bike brasileiro, né? Então, eu via também como algo muito difícil de acontecer. Por exemplo, eu não me via sendo campeão brasileiro, por exemplo, eu via algo que era algo muito difícil, que realmente é muito difícil. E eu ficava, ao mesmo tempo, alimentando o meu sonho, mas ao mesmo tempo, assim, eu não vou criar muita expectativa para eu não me frustrar. Porque acontece muito no esporte das pessoas colocarem expectativa num jovem que está começando e aí não acontece o que foi planejado e a pessoa se frustra. Aí eu tentava equilibrar os dois, tanto colocar o incentivo na minha mente e me motivar, quanto falar assim, não, se não der certo, beleza, não tem problema, não preciso ficar triste ou parar de andar por causa disso. E aí eu explicava pra ela falou assim, não, tudo bem e tal. Tipo, só que era algo que até mesmo pra mim era algo difícil de acontecer. E aí quando eu comecei competindo e participando das provas, eu fui vendo que isso estava sendo cada vez mais possível. Cada vez mais possível. E aí eu ia com mais empolgação com tudo. E assim, e na terceira prova que eu fui chamada para ser patrocinada. Porque foi minha primeira equipe de todas, né? Que foi a TSW. Uhum. Depois da primeira prova que eu decidi ir com seriedade nas coisas.
Aí eu fiquei super empolgada, né? Claro, isso são sinais que você mesmo diz que são sinais para que você possa tentar, né? E você aproveitou essas oportunidades e resolveu investir a sua energia, seu tempo e abrir Exatamente. mão de outras coisas, né? Exatamente. Aí eu fui empolgando. No meu primeiro ano, assim, eu tentei fazer muita coisa. Aí, no primeiro ano mesmo, eu tive a lesão, não sei se você sabe, tive uma lesão muito séria, lá em Araxá, que foi uma das provas. No punho, não é isso? Não, o punho foi no Mundial, agora, assim, Aham. tem um ano retrasado. Foi uma luxação no quadril. O quadril, o fêmur. O fêmur saiu do quadril, aí eu trinquei a cabeça do fêmur e ainda teve uma luxação, e rompeu Foi tudo. um tombão, foi um tombo feio. Foi um tombo leve, mas teve sérias complicações. Tanto que eu fui tirada de maca, não conseguia mexer, fui direto para o hospital, fui direto para a sala de cirurgia. Ei, caramba, não sabia não. Não, foi muito sério, muito, muito sério. Tipo, fiquei sem andar 3 meses e eu fui em 3 médicos, todos disseram que eu não ia voltar a andar de bike. Esse foi um momento difícil na minha vida, mas eu vejo também que foi de grande aprendizado, principalmente mental, de preparação, de esforço e tudo. E todos os médicos falavam assim, ó, Yara, andar a pé você vai ter dor. Porque assim, soltou tudo. O médico que me atendeu na sala de cirurgia, ele foi ótimo. Nossa, isso também foi tudo. Tudo acontece como tem que acontecer, né? Eu falo que Deus sempre faz tudo como tem que ser feito. Tudo, tudo. Até mesmo quando a gente pensa que é ruim, por mais que seja ruim, a gente tem que tirar o lado bom disso, né? E assim, o médico chegou para mim e falou assim: Nossa, você é atleta, né? Eu vou tentar fazer uma manobra para eu não precisar fazer a cirurgia. Então, assim, eu não Ele fiz. voltou a cabeça do fêmur. Ele conseguiu voltar a cabeça do fêmur. Só que eu lembro, assim, que era tanta, tanta, tanta dor que eu ficava me pedindo as enfermeiras o tempo inteiro para me apagar, para me fazer dormir, porque eu não aguentava. Tanto que teve hora que elas achou que eu tava brincando, porque eu tava sentindo tanta dor que eu não conseguia mais. Eu falei assim, nossa, tem aquele remédio de dormir, dá aquele remédio de dormir. Provavelmente não nessa calma, né? Não nessa voz, nesse sotaque bacana dos mineiros. Não, se bem que foi mais ou menos assim, eu acho que por isso que É? eles não me levaram a sério, eu tô assim, não. Nossa, eu lembro que assim, a minha perna ficou dobrada. Tanto que assim que aconteceu o acidente, a gente não conseguia entender o que tinha acontecido. Eles pensaram que eu tinha quebrado a bacia. Ninguém conseguia entender o que tinha acontecido. Aí depois que me levaram pro hospital e voltaram a minha perna, só esticaram. Nossa, quando esticaram minha perna foi uma dor assim. Eu acho que a cidade inteira escutou o grito. Porque assim, Coitado. não, foi meu irmão. E outra, meu irmão nunca tinha ido numa prova comigo para me acompanhar. E aí eu lembro que eu falei com o pessoal da TSW, não, traz meu irmão, ele é mecânico, ele vai me ajudar, vai ajudar a equipe. O Hugo. O Hugo. E aí, tipo assim, um dia antes, a menina passou mal, uma menina do marketing, e eles conseguiram trazer meu irmão. Foi tipo assim, até nisso, eu tive a companhia de alguém da minha família comigo, de última hora. Caramba. E eu lembro, nossa, ele olhava assim, ó, e não podia fazer nada, e ele estava do meu lado. Enfim, aí passou, aí eu fui na minha cabeça, assim que o médico falou que eu teria dificuldade de andar, e andar de bike seria tipo só passeio na praça. Eu olhei ele assim, falei assim, eu pensei assim, você não sabe o Deus que eu tenho. Ele me colocou nesse esporte, não foi para eu machucar, foi por algum propósito. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu não sei ainda o que é, mas eu vou voltar. Eu lembro que eu falei assim, não vou voltar. E aí isso ficou na minha cabeça. Aí eu fui num outro médico falou a mesma coisa. Eu fui no outro médico, que eu não tava. Não, esses médicos estão tudo doidos. Esses médicos têm sempre a mesma coisa. Eles falam, não vai voltar, não. Ou senão é muito grave. Eu falei, nah. Aí, beleza. No último médico eu fui e fiquei, por mais que ele falou que eu sentiria dor e tal. E realmente eu sentia, até mesmo para mexer o pé, eu sentia, qualquer posição. Porque na época eu não andava, fiquei 3 meses, né? De cama mesmo. Aí eu tinha um fisioterapeuta aqui na minha cidade, a gente começou a fazer um trabalho bem legal. Aí eu comecei a movimentar com hidroginástica dentro d'água. A gente foi fazendo, o trabalho de recuperação foi excelente.
por meio de apoio do meu fisioterapeuta e também apoio aqui da cidade, que tinha fisioterapeuta não, tinha hidroginástica. Hidroginástica. Isso. E aí eu fui fazendo essa recuperação e comecei a voltar a andar, começar a ter confiança de colocar força na perna. E foi indo. Tanto que eu lembro que a última consulta que eu fui nesse médico, no último, eu já tava sem muleta. Eu meio que me liberei da muleta sozinha, né? E eu tô assim, nossa, ele vai brigar comigo. E eu cheguei com a muleta, né? Tava com uma muleta só. Que eu já tava. Né? Ele já tinha pedido pra eu começar a colocar confiança na perna. Aí eu cheguei Uhum. com uma muleta só e eu falei assim, ó, eu tô com essa muleta aqui, mas é só porque eu vim cá. Mas deve ter uma semana e pouquinho já que eu deserdei a muleta. E ele falou assim, ótimo, se você não tá sentindo necessidade dela, isso é excelente. Eu falei, graças a Deus, não brigou comigo. Porque no início ele botou muito medo. Falou que se eu forçasse, ele poderia parar de irrigar, que é a irrigação do sangue no local machucado, que faz a recuperação ser maior, né? E Uhum. ele falou que se eu forçasse demais, ele poderia não melhorar. Aí eu fiquei com muito medo, né? Mas aí no final deu certo. E aí eu voltei com medo de bike, mas, tipo assim, o primeiro pedal que eu andei de bike, eu senti muita dor. Só que eu fiquei quietinha na minha, assim, não. É só porque é o primeiro pedal e vai passar. E aí eu fui indo, fui melhorando. Lembro que teve pedaços que eu fazia que eu parava, sentava e chorava, porque eu falei assim, nossa, será que é verdade mesmo? Será que eu vou sempre sentir dor? Porque era assim, era movimento, né? Qualquer movimento que você faz dói. Só que aí foi melhorando. E aí eu lembro que o Diego Kinobi tinha me feito um convite de fazer um treino técnico lá em Petrópolis. Eu falei assim, eu acho que vai ser legal, até mesmo para eu perder o medo que eu ganhei com a queda. E aí eu fui, e depois desse treino camp, que foi excelente, me deu muito mais confiança, eu fui primeiro brasileiro do Brasil de Eliminator, que foi assim, Aham. um mês e meio, mais ou menos, depois da minha volta da lesão. E aí? E aí eu fui empolgada com tudo que estava acontecendo, tinha voltado a viajar, estava super empolgada, né? Só que também não imaginava que eu poderia ganhar. E assim, quando foi acontecendo nas classificatórias, eu falei assim, opa, esse negócio é possível. E eu lembro também quando eu tava indo pra prova, tava só eu, tava o Knob, né? Que ele me acompanhou também, toda a trajetória, assim, desde o camp que a gente fez até a competição. E aí eu lembro que quando eu tava indo pra prova, eu senti uma sensação tão boa, sabe? De que eu estava fazendo a coisa certa. E assim, parece que a minha mente ficou preta, assim, eu via as lembranças. Eu via as lembranças do meu pai falando comigo, que o meu pai, ele tem um apelido carinhoso meu, que é a Pebinha dele, né? Ele fala assim, a minha Pebinha favorita. Tipo assim, eu ouvi, parecia que ele tava na minha frente falando isso. Aí eu lembro do meu irmão mais velho falando, vai, você consegue. Aí meu irmão gêmeo, minha irmãzinha, tipo assim, veio essas lembranças na minha mente quando eu tava indo pra prova. E daí já foi uma carga de energia gigantesca. Tipo assim, eu lembro que eu cheguei a me emocionar, sabe? E era eu comigo mesmo, um sentimento que eu tive. E aí eu lembro quando na última bateria, eu falei assim, não, independente da posição, vou entregar meu máximo. E eu tava conseguindo levantar da bike, dar aquele sprint. E eu lembro que na última volta, foi na reta de chegada, assim, que eu passei a Marcela, que ela era, a gente imaginava que ela ia ganhar, porque ela é muito boa também, ela é excelente no que faz. E aí porque eu dei aquele sprint que eu não acreditei. Eu lembro quando eu passei a linha de chegada, que eu vi que eu tinha ganhado, eu dei um grito, foi tipo uma descarga de tudo que eu tinha passado durante esse período inteiro. Não, eu fiquei sem acreditar. Sem acreditar mesmo. Tanto que a distância foi tão grande que eu nem imaginava que tinha. Eu pensei que ela estava assim, do meu lado. E eu tinha ganhado por milésimos. Mas assim, não, aí eu vi que não, é isso mesmo que Deus quer que eu faça. Ele me faz superar os momentos difíceis para alcançar coisas que ele vai me proporcionar. É isso que eu coloco em minha mente sempre. Muito bacana.
Eu não sabia, né? Eu sabia do seu título. Inclusive, acho que eu vi lá no Bike na Lama, você disputando ali a chegada com a Marcela, que aliás já teve aqui, mas acho que eu não soube desse fato, senão eu me lembraria. O que que faz você, o que que você acredita que faça você eh, chegar aonde você chegou, em termos de resultados mesmo? Assim, o Diego, ele é seu treinador, é isso? Eu não entendi. Ele, Ele, é- ele é ele, empresário, é treinador? ele é meu treinador técnico. E hoje Ah, em tá. dia ele me ajuda com logística, tipo, ele é meu staff em provas, essas coisas assim, Aham. porque o ano passado a gente já tava mais nós dois, assim, um acompanhando o outro, um ajudando o outro. Então, assim, Uhum. ele me ajuda também em conversas com equipes, essas coisas assim. Mas o Ele foi início, atleta profissional também, né? sim, ele Aham. continua competindo, mas de uma forma mais leve hoje em dia. Entendi. Mas Tá. tudo começou como ele, como meu treinador técnico. Tanto que a gente faz esse Hum, trabalho até hoje. legal. E por que que eu mencionei ele? Existe alguma característica física sua, alguma aptidão física que te coloca, assim, que justifique o fato de você ser tão boa? Ah, uma coisa que eu tenho, até mesmo para mim, que eu falo, eu não tenho nada, eu não sou melhor que ninguém. Tipo, de corpo, tipo assim, eu não sou fora do normal. Capacidade de força, de É, VO2? eu não sou fora do normal. Tipo, por exemplo, Pitcock, por exemplo. Esses caras, assim, eles são fora do normais. Eles têm A gente algo acredita que sim, diferente. Eu vejo que eu não sou assim. Eu sou uma pessoa normal que se dedica muito para conquistar os objetivos. Eu treino muito, eu me dedico de verdade. Faço assim, eu posso dizer que eu faço 120%. Eu faço Uhum, tudo que eu posso e um pouco mais, sobre, uhum, em todas as áreas. E eu vejo que é mais dedicação mesmo. É dedicação, é acreditar. Porque, assim, às vezes você tá trabalhando aquilo, só que, sei lá, às vezes tem aquela pulguinha que não acredita que pode ser real. Eu acredito e almejo. Eu coloco grandes objetivos sobre o que eu quero conquistar. Não coloco objetivos relativamente fáceis. Eu coloco difíceis mesmo para eu me forçar cada vez mais a ser melhor. Eu vejo que é mais dedicação e comprometimento e acreditar do que eu tenha algo diferente dos outros. Na questão de aptidão física. e é isso que te faz acordar todos os dias para treinar. É isso que faz você acreditar que você está no caminho certo. Sim, e quando eu comecei também, lembro que eu tracei as 3 provas, eu conversei com Deus mesmo e disse: Senhor, o Senhor sabe os desejos do meu coração, sabe o que eu quero fazer, o que eu sinto, né? Igual eu te falei, eu sempre senti algo que eu faria algo diferente em algum momento, que eu seria diferente, até mesmo como exemplo, ou não sei, eu só sentia. E se for da tua vontade, que seja. Então, assim, foram abrindo as portas, as coisas foram acontecendo. Então, eu também vejo que eu tenho algum propósito de alguma maneira, ou nem que seja de influenciar as pessoas da minha cidade, ou pessoas que têm uma realidade como a minha, que não tem exemplos, tipo na própria cidade ou na família, que se a pessoa, independente do esporte, independente da área que a pessoa quer conquistar, se ela dedicar, né, acreditar de verdade, fazer tudo para alcançar o que ela almeja, ela consegue. Eu penso assim, que é uma força que não vem de mim. É. Cara, a fé move montanhas, né, Yara? A fé move montanhas. É legal ouvir essa sua perspectiva, essa sua eh, visão, porque é nítido que tem funcionado bastante contigo. O que que o que que está sendo o maior desafio nesses seus 2 anos, agora caminhando aí para o 3º ano, dessa carreira de ciclista profissional? Ah, posso dizer que o maior desafio é até mesmo apoio. Tipo, igual eu falo, eu me dedico, eu trabalho sempre para ter e fazer o melhor. Só que às vezes a gente não recebe ou apoio ou
o que a gente precisa no mínimo, né? Aham. Precisa de... O que o atleta precisa? Ele precisa ir para a prova e competir, sem ter nenhuma preocupação externa, no caso de relacionada a isso. Ele não tem que Uhum. preocupar se ele que tem que organizar tudo, se vai ter dinheiro suficiente para isso, essas coisas assim. Eu acho que o maior desafio para mim está sendo isso. Tipo, Uhum. tá sendo difícil, tem um tempo já que tá sendo difícil eu conseguir fazer as coisas que tipo assim, não deveria ser difícil. Não deveria ser difícil eu ir para uma prova. Eu só Uhum. tenho que ir e competir. Até a preocupação que eu deveria ter seria em ganhar a prova, por exemplo. Uhum. E E isso não te faz ter uma visão, sabe, um pouquinho assim de tipo de decepção com o esporte? Ou ainda você segue gostando tanto quanto você gostava? deu, uma, Quando você almejou esse sonho? deu uma travada, você pode repetir, por favor? Essa dificuldade, que é uma dificuldade que foge bastante eh, a nossa capacidade de resolver, né? Porque você está treinando, você está fazendo o seu papel. Mas a situação, o esporte brasileiro, né, infelizmente, depende de. Enfim, não vai muito bem, faz muito tempo. O esporte profissional brasileiro normalmente é assim. Eu não sei também qual foi a sua ideia do que você enfrentaria. São raríssimos os atletas que têm, aqui no Brasil, que tem uma condição, ideal, né, como a gente acompanhou aí nos últimos anos, na segunda metade da carreira do Avancini, que foi quando ele decolou, né, e teoricamente, pelo menos, ele não demonstra que ele tinha essa preocupação, mas são raríssimas as pessoas, né, que têm essa situação. Esses acontecimentos, esse encontro com essa realidade do esporte brasileiro, não te fez mudar um pouco a relação que você tem com o mountain bike? Assim, pra falar a verdade, eu sabia que eu ia enfrentar isso. Eu sabia que seria difícil e, tipo assim, por sempre ter vivido de uma forma assim que eu nunca tive uma condição para fazer as coisas que eu queria sempre. Eu sabia que isso também seria super real nessa profissão, né? Principalmente a gente olhando para o Brasil. E assim, eu tento olhar sempre as coisas ou absorver das coisas o lado bom e o lado que vai me ensinar. Então eu vejo assim, beleza, eu tô aqui fazendo 120% do que eu deveria fazer, né? Tipo assim, me dedicando mais do que eu posso e ainda com essas dificuldades, né? Aí eu coloco assim, eu vou continuar porque ainda assim, em cima dessas dificuldades, com a cabeça super preocupada com N coisas fora das provas, eu ainda estou conseguindo dar resultado. Isso foi uma conversa que eu escutei, que pessoas falaram para mim, que nem eram brasileiras, eu estava no Pan-Americano do ano passado, as pessoas me falaram isso. Falaram assim, Ara, olha a preocupação que você tá. Olha como que você está acordando e a preocupação que você tem por estar aqui, estar competindo. E olha o que você fez. Tipo, com a mente extremamente estressada e preocupada, você conseguiu distanciar disso e fazer o que você veio fazer. Agora imagina só, você sem isso, só veio para competir. Imagina quão maior vai ser sua força, sua, sua entrega. E eu também vejo isso como algo positivo, né? Porque assim, beleza, eu não consigo mudar as coisas totalmente. O que eu posso fazer é fazer a minha parte diante das circunstâncias, né? E é isso que eu sempre tento fazer. E aí eu essa é a minha motivação. Tipo, eu sei que eu consigo fazer pelos meus meios, né? Assim, esforçando e tal, e vai dando certo. E aí eu vou em busca de algo que eu consiga ser mais tranquila para eu conseguir entregar ainda mais meus resultados. Entende? Uhum. Não, entendo, e faz sentido total. E, aliás, eu acho que isso tem tudo a ver com essa tua atitude otimista, né? Porque é isso, você tem que fazer o que tiver ao teu alcance e trabalhar duro para isso. Você não está esperando aí, tranquila, na tua casa, alguém te ligar, olha, eu quero te patrocinar, vou te dar tudo que você precisa. Você está trabalhando para isso e você está fazendo. E aquilo que eu te falei, né, nesse dia que nós conversamos, é isso que você tem que fazer, na minha opinião, né? Exatamente. Pela sua idade, pelo seu potencial,
pelo momento, né? O ciclismo, o mountain bike brasileiro nunca viveu um momento tão bom quanto ele vive nesses últimos anos, né? Então você tem tudo para deslanchar, você está tendo resultados, né? Não são seus resultados que estão deixando a desejar, muito pelo contrário, né? E eu acredito que esse ano vai ser o seu melhor ano ainda, pela curva, né? Não sou nenhum super expert em mountain bike, mas dá para perceber que você está numa ascendente. Então você está surfando, né, a melhor das ondas, como a Tota, para usar o que ela falou aí no começo do ano. O que precisa é que as coisas se encaixem e, claro, né, um pouquinho de sorte e que as empresas, os executivos, enfim, enxerguem essa oportunidade, tirando que o cenário brasileiro é um cenário desfavorável para esse ano economicamente, o que afeta o ciclismo, afeta todas as profissões, afeta a vida de todos nós, mas você está no caminho certo e talvez você tenha que aguentar como também o Avancini nos ensinou, né, que, aliás, quem não ouviu, o Avancini já esteve aqui 2 vezes, ele falou muito bem isso, né, bem notório, né, assim, quando ele achava que nada mais ia dar certo, ele se manteve ali, ele acreditando nele, insistindo, por mais que as vozes falassem, olha, já deu, volta para o Brasil, né, e ele falou, cara, eu vou treinar mais que todo mundo, porque se a coisa certa ainda não aconteceu, é porque não era para acontecer. E quando ela chegar, aí eu vou estar preparado e vou receber, obviamente, de braços abertos as oportunidades. E quando ele já estava totalmente desacreditado, menos por ele conseguiu ir Conseguiu. para a equipe e ter estrutura, e aí sim ele aproveitou e abraçou as oportunidades. Então, a gente tem uma história dessa. Agora, claro, é fácil, né? Engenheiro de obra pronta é uma beleza. A gente ouvir o Avancini falando isso é super legal. O duro é você viver isso, você na sua pele, na sua vida, com a sua cabeça. Então, isso muda bastante, mas é isso. Eu acho que a sua visão é a melhor possível e tomara de fato que você consiga o que você está buscando, passo a passo, sem apressar as coisas. O, a vitória mais importante, a que você mais valoriza, ou o título, ou o resultado, talvez não uma vitória, que mais você valoriza, qual é e por quê? Olha, eu tinha uma que era assim, a mais importante pra mim, só que assim, o ano passado eu conquistei uma. Só que eu posso falar das duas? Porque assim, as duas são Claro, muito importantes pra mim. claro, claro. A primeira conquista assim, mais importante pra mim foi o brasileiro depois da lesão. Porque assim, até então, né? Foi um momento que ninguém acreditava que isso poderia ser real. Eu voltar a pedalar, eu voltar a performar e, tipo, no mais difícil de tudo, eu ganhei uma prova. Super disputado. Super disputado. Tinha Marcela, que tinha ganhado Copa do Mundo, tinha ficado em top 3, a Aline, Pan-Americana, e eu lá, nada. E aí, depois de ter vindo da lesão, de ter passado por esse momento extremamente difícil, que eu acho que só eu posso dizer isso, né, do tudo que eu passei, e vim conquistar isso, né, para mostrar para mim e para todo mundo que, tipo, é possível. Então, assim, até então isso estava sendo a conquista mais importante para mim, né? E é ainda até hoje uma conquista extremamente importante, principalmente por tudo que aconteceu antes, sabe? Uhum. E o ano passado eu também vivenciei uma muito importante, que foi o segundo Pan-Americano. Eu estava vivendo uma experiência muito difícil lá, muito conturbada, muito estressante. Eu me sentia triste, incapaz por outras coisas, não pelo esporte, mas, tipo assim, é ruim você sentir que é incapaz ou que não merece algo, sabe? E eu Uhum. tava sentindo isso lá, porque eu sempre me entreguei muito, sempre fiz o máximo para ter as coisas, fazer as coisas acontecerem de uma forma boa e entregar o meu máximo em tudo que eu faço. Só que eu fazia, só que eu não recebia isso de vários lados, né? E lá, né, eu posso dizer que eu acordava chorando, porque eu não sabia o que fazer, não tinha, assim, tinha algumas coisas que eu ainda não tinha contado aos meus pais para não preocupá-los e tal. E assim, eu tava vivendo um momento muito difícil lá. Tava sozinha, eu tava numa casa que era só de brasileiras, de brasileira, e
estava sozinha. E eu lembro que quando eu fui fazer um treino de giro pela manhã antes da prova, eu ainda tava assim, coração meio apertado e tal, e eu coloquei o fonezinho de ouvido e fui escutar. Pra girar, fui girar no rolo, tava frio demais lá. E eu fui girar no rolo e algumas músicas falaram no meu coração. E a partir daquele momento, a partir de um girozinho de 1 hora, eu fiquei leve. Tipo, parecia que todas as preocupações, tudo tinha sumido. Aí parecia, tipo, sabe quando você tá no mar, que você só ouve as ondas, assim, batendo lentamente? Era isso que eu escutava. Era só isso que eu sentia. Calma, leveza, tranquilidade. E aí eu lembro que eu fui pra prova, eu não sei se você já viu o pessoal quando tá aquecendo no rolo e aí começa a dar choque. Tava dando choque no nada. Eu posso dizer que eu tava energizada. É estática, sei, você põe a mão na pessoa e tss, faz até barulho. Sim, às vezes eu não tava nem colocando, não tava indo no chão, assim, falei assim, nossa Deus, tá com energia. E aí eu entreguei, eu falei assim, eu vim pra fazer isso, e é isso que eu vou fazer. E eu me entreguei no momento, fiz minha estratégia de prova, e assim, por mais que eu pensei que isso não aconteceria, aconteceu, eu fui bicampeão pan-americano, diante de uma circunstância assim que ninguém imagina que eu passei. E esse aí, eu falei assim, não, agora esse daqui pode colocar aqui também, porque foi muito importante. Tudo que passou e a conquista. Às vezes nem a conquista, assim, só de ter realizado, só de ter conseguido competir, já foi, assim, extraordinário para mim. Então, assim, nessa também eu vejo como super importante, pelo momento difícil e que eu superei ele. E aí foi indo, né? Porque eu participei do XCC e aí eu fui a melhor brasileira. E aí o XCO também, como o XCO foi a minha melhor entrega no XCO de performance em si, foi tudo bom. Onde você espera não, onde você gostaria de estar, vamos dizer, daqui a 3 anos? Eu ia falar daqui a 10, mas para você ainda é muito. Fica muito nebuloso ainda. Mas daqui a 3, assim, o que você gostaria se a gente marcar um encontro para daqui a 3 anos para você gravar a sua volta aqui no Endorfina? Daqui a 3 anos, eu quero estar numa equipe onde eu me sinta tranquila e confortável para eu fazer o que tem que ser feito, lá disputando por os pontos para eu poder ir para as Olimpíadas, que daqui a 3 anos já vai estar assim na reta final quase. E assim, me preparando para correr as Olimpíadas. Esse é onde eu quero estar. Não digo equipe, não digo algum lugar em específico, mas o que eu quero estar fazendo. Eu quero continuar no esporte, cada vez indo mais longe, mais firme, e estar me preparando assim para fazer algo que ainda é inédito para mim. É isso que eu quero. Aonde que você tem mais espaço para evoluir? Como atleta? É. Assim, o que você percebe, né, nas provas nacionais, nas internacionais, o que está te faltando no XCE e talvez no XCO, né, ou no XCC? Eu vejo que é mais essa questão assim de ser tranquilo, às vezes também deixar um pouco essas coisas interferirem na competição, mas tipo como um local. Eu vejo que aqui no Brasil é um pouco difícil, tipo, eu querer competir de igual para igual na Europa, sendo que Uhum, eu tenho que fazer esse translado todo para estar lá, ou essa logística toda para estar lá. Eu acho que, por uhum, exemplo, se eu tivesse lá e conseguisse ficar uma temporada lá, por exemplo, aham, isso ajudaria muito. Porque o tempo que eu fiquei lá, nas vezes que eu fui, isso eu cresci muito. Cresci muito em vários âmbitos. Tipo, o local uhum, de treino lá é bom, muito bom. Logística de competição, qualquer coisa lá é assim, fácil para uhum. você fazer. Então, acho que se eu tivesse uma oportunidade competindo mais essas provas importantes, como Copa do Mundo, Mundial, eu conseguiria crescer muito mais. Assim, estaria num ambiente que eu sairia da zona de conforto, sem dúvida, porque eu estaria, né, teria que tentar não ficar em último, por exemplo, tipo no XCO. Ia evoluindo, porque quando você entra
num ambiente onde você tem que se esforçar muito para estar onde você quer estar, a evolução acontece até mesmo natural, né? Sem querer. É. E eu acho Uhum. que isso seria ideal, assim, seria muito bom que acontecesse. E eu confesso que eu estou buscando que isso aconteça, que eu consiga participar de Vai mais acontecer, provas. vai acontecer, vai acontecer, tenho certeza. Para terminar, Yara, ah, de tudo isso que você falou aqui, né, são muitas lições, lições de humildade, de sabedoria, de paciência, eh, né, e você tão nova, né, então assim, é de novo aquilo que eu falei no começo, né, bacana ver como o esporte proporciona essas situações para gente que nos forçam a crescer, a entender, né? Às vezes a gente demora um pouco para entender o porquê que está acontecendo isso, a gente fica com raiva, a gente fica chateado, a gente fica desanimado, mas de fato o esporte proporciona essas oportunidades que no final das contas elas acabam sendo muito boas para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Mas se você pudesse isolar um ensinamento, uma coisa bacana que você mais aprecia dessas vivências, dessas lições que o esporte está te proporcionando nesses últimos anos, qual seria? De sentimento, seria? É, assim, o que que você mais valoriza de tudo isso, né, que você viveu até agora? O que mais você acha que tem sido importante ou que mais te acrescentou para tornar a Yara a mulher que a Yara é hoje? Para falar a verdade, o que eu mais tento valorizar e que eu busco bastante é o processo. Porque por mais que eu queira, por exemplo, estar no alto de uma montanha, eu vejo que o processo percorrido para chegar lá é extremamente importante para a sensação que você vai ter quando você chegar lá, né? Então eu tento e eu faço aproveitar o máximo do percurso, sobre o que eu estou vivendo e passando sobre este momento. Então, Uhum. assim, valorizar cada conquista, aprender com cada derrota, entender cada momento, ter paciência para as coisas que estão vindo e que vão acontecer. Eu acho que isso chega não, eu acredito que é mais importante do que só chegar onde no tal objetivo. Porque o objetivo a gente chega, beleza, cheguei, onde é que eu vou agora? Né? Às vezes nem dá tanta importância, não, cheguei, legal. Aí, não, beleza, agora eu tenho que traçar outro objetivo. Mas o percurso, você vive ele todos os dias e todos os momentos. Então, eu acho que é importante saber viver, saber aproveitar, saber aprender, ter paciência e ser feliz nesse momento. Porque não adianta você estar trabalhando duro porque eu quero chegar lá em tal lugar e às vezes está se sentindo triste, desmotivado. Você tem que se motivar e se sentir feliz com o processo, por mais que seja difícil. E eu tento fazer isso sempre. Me sentir feliz com o que eu estou fazendo, porque é isso que vai me fazer chegar onde eu quero e sentir feliz mesmo, porque eu estou conseguindo chegar lá, por mais que seja um passo pequeno, eu valorizo. Eu acho que isso tem muita importância sobre nós como seres humanos mesmos. Cara, não tem maneira melhor da gente encerrar essa conversa com umas palavras de sabedoria da jovem Yara Caetano. Muito obrigado. Eu tenho certeza de que você vai chegar onde você quer, Yara. Acho que a sua cabeça está muito boa. Que bom que você continua sendo, apesar de tão campeã, uma pessoa humilde, pé no chão, como eu disse na abertura, né? Eu já tinha percebido isso. Acho que você está. Acho não, tenho certeza que você está no caminho certo. E sucesso para você. Tenha realmente bastante fé, acredite que você vai conseguir. Aproveite o processo, curta o processo, porque eu acho que uma das coisas que muitas vezes algumas pessoas, quando se profissionalizam no esporte, elas perdem essa alegria, essa felicidade de estar fazendo uma coisa que o primeiro motivo pelo qual você pedala teria que ser
porque você é feliz pedalando, porque você gosta de pedalar, né? Se for a corrida, é a corrida, se for o triatlon, é o triatlon, a natação é a natação, mas a gente começa fazendo isso porque a gente gosta. Você começou porque você gostava, ninguém te obrigou a pedalar, né? E a hora que você se profissionaliza, e aí você encara de uma maneira diferente, muitas vezes é comum a gente se perder nesse processo e de repente encarar de fato como uma obrigação e tirar o lado do prazer, da felicidade, da alegria de estar sobre uma bicicleta. E aí eu sou suspeito para falar, né? Eu pedalo há muitos anos e a bicicleta tem isso, ela proporciona isso, e não sou só eu quem falo, muita gente que passou por aqui tem essa mesma sensação de pedalar. Mas continue sim acreditando que é isso que você tem que fazer, aproveite para aprender com cada vivência, boas e as ruins, com cada vitória, com cada derrota, mas nunca perca essa alegria, esse prazer de pedalar, que isso com certeza vai fazer você chegar onde você quiser. Muito obrigado. Qual é o teu Instagram para as pessoas te acompanharem os próximos passos da sua carreira, né? Os próximos caminhos, os parceiros que você vai ter? Meu Instagram é Yara, Yara com I mesmo, underline, Caetano. Ótimo, não tem um ponto não, né, entre o Yara e o Caetano. Eu ia falar que tinha ponto, underline. não tem, então pronto. Tem 2 underlines e aí Caetano. Ah, pronto, eu sabia que tinha alguma coisa. Então é Yara, 2 vezes, underline, Caetano. De qualquer maneira, quem seguiu Endorfina no Instagram, eu já vou ter marcado você a essa altura nos posts. Passa lá a te seguir para te acompanhar e não somente o desenrolar aí dos próximos passos da sua carreira, mas, claro, os seus títulos, que assistam lá o vídeo que você fez no Instagram da sua expedição ao lado da sua família. Sucesso para vocês todos aí no Delícias do Sítio, para Caetanos Bike, e que você tenha aí um ano maravilhoso com bastante saúde e sucesso. Obrigado, Yara. Eu que agradeço pelo convite, pela essa conversa maravilhosa, contar um pouco sobre a minha história como um todo. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia com a sua família. E muito obrigada mesmo. Yara. Tchau. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.